Olá, começa agora o MPTV, confira os nossos destaques. Ministério Público orienta a população quanto à prevenção de assédio e outros tipos de violência durante o período de carnaval. E o Ministério Público do Trabalho alerta sobre o trabalho infantil nesse período. O promotor de Justiça Jorge Pessoa fala sobre a defesa do patrimônio público. Lançada a 6ª edição da revista eletrônica do MPPI. Essas e outras informações você confere a partir de agora. O Carnaval é uma das festas mais tradicionais e esperadas do Brasil, mas também exige cuidados especiais, principalmente no que diz respeito à segurança e à proteção dos direitos dos cidadãos. Durante o período festivo, o Ministério Público tem reforçado a importância de medidas para prevenir abusos e garantir a integridade das vítimas, especialmente a violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Um dos crimes mais recorrentes é a importunação sexual. Existe a previsão legal da importunação sexual, é aquele sujeito que ele coloca em primeiro lugar o seu desejo sem se importar, sem se incomodar com o consentimento do outro. Então, nessa época do carnaval, é aquele homem que toca naqueles locais indevidos, no corpo da mulher, que pega, beija à força aquela pessoa sem o consentimento do outro. Então, isso aí é considerado crime de importunação sexual, mais conhecido pela população como assédio. Entre as orientações, é importante manter a atenção redobrada tanto em espaços públicos como nos espaços privados. O MP também alerta para a importância de uma maior conscientização e respeito ao próximo. Evitar, por exemplo, receber bebida alcoólica de pessoas desconhecidas, de terceiros, andar sempre em grupo, não andar sozinha naqueles bloquinhos para não se expor, chamar imediatamente a segurança para poder identificar aquele agressor, porque se ela não conseguir identificar, como é que posteriormente podemos tomar providências legais? E também pode procurar o NUPEVID, pode procurar o NAVI, a Ouvidoria da Mulher do Ministério Público, que estamos à disposição de todas essas mulheres que porventura venham a sofrer qualquer tipo de assédio, porque no carnaval é para brincar, mas uma brincadeira de respeito com aquelas mulheres que estão ali, que elas têm o direito de estar naquele espaço público e aproveitar a folia do carnaval. Toda a sociedade entender que é um momento de festa e que esse momento de festa deve ser aproveitado por todos, mas com respeito. O Ministério Público disponibiliza um canal específico para receber as denúncias de violência contra a mulher, através do WhatsApp 869-8124-1603 ou e-mail ouvidoriadasmulheres@mppi.mp.br. Neste carnaval, a prioridade é a proteção dos direitos de cada cidadão, para que todos possam aproveitar a festa com alegria e responsabilidade. O Ministério Público do Trabalho alerta para o trabalho infantil durante as festas carnavalescas. É que muitas crianças e adolescentes acabam sendo exploradas em atividades relacionadas a essa tradicional festa popular, como a venda de produtos e até mesmo abusos e exploração sexual. A procuradora-chefe do MPT no Piauí, Natália Azevedo, que é também coordenadora regional de combate ao trabalho infantil, alerta para o problema e explica como denunciar. Acompanhe. Estamos no mês de carnaval, vivenciando as festividades carnavalescas, os bloquinhos de carnaval, a alegria, mas o momento também é de chamar a atenção e pedir um cuidado redobrado com nossas crianças e adolescentes, né? O trabalho infantil de adolescentes em ambientes externos, em situação de pior forma de trabalho infantil, como guardando carros, venda ambulante nas ruas, sujeitos a uma série de riscos como exploração sexual, atropelamentos, insolação. Então, devemos ter um cuidado redobrado, os pais, deixar a criança no local seguro e com vigilância. Aqueles que precisam trabalhar no carnaval, não levar suas crianças para que não fiquem expostas, né, até a madrugada, a ambiente que não é para a criança. E também sabemos que
Diante de uma situação de violação do direito da criança e do adolescente, de exploração sexual, devemos denunciar ao Conselho Tutelar, devemos denunciar no Disque 100, né? E o Ministério Público do Trabalho faz parte dessa rede. Diga não ao trabalho infantil durante o Carnaval. O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais, CAUCRIM, desenvolve o projeto ANPP Eficiente, que tem como objetivo monitorar os acordos realizados pelo MPPI. A proposta do Acordo de Não Persecução Penal, ANPP, passou a integrar as funções do Ministério Público com a entrada em vigor da Lei de número 3.964, de 2019. Nesse contexto, surge a iniciativa de desenvolver o projeto ANPP Eficiente. Teve início no ano passado, a partir da publicação da Resolução 289 do Conselho Nacional do Ministério Público, que nós entendemos que havia uma necessidade de organização dos acordos de não persecução penal feitos pelo Ministério Público do Piauí, para que a instituição, então, soubesse quais são as condições que são propostas pelos membros do Ministério Público, quem são os beneficiários dessas condições, se as vítimas estavam sendo lembradas e beneficiadas nesses acordos. Por quê? O acordo de não persecução penal é um benefício previsto no nosso Código de Processo Penal e, através dele, o Ministério Público deixa de oferecer uma denúncia àquela pessoa que foi investigada e que, de fato, já se tem elementos para oferecer a denúncia e, em troca, ele recebe esse benefício, né? E o Ministério Público, então, analisa aquela situação do crime, a repercussão, o resultado daquele crime e impõe condições a serem cumpridas a essa pessoa, né? Ao que vai ser beneficiado. Então, como o Ministério Público é o titular da ação penal, nós temos que ter controle desse benefício e nós temos que ter informações a respeito disso para que haja decisões estratégicas no âmbito da nossa instituição. Os acordos de não persecução penal são instrumentos importantes para garantir uma resposta célere à sociedade, além de promover maior eficiência no sistema judiciário. Com o projeto, cerca de 130 integrantes do MPPI participaram das oficinas de capacitação para a utilização do Sistema de Informações do Ministério Público. O promotor Vinícius de Paula foi um dos participantes. O acordo de não persecução penal é um dos principais instrumentos por meio do qual o Ministério Público consegue promover a justiça penal negociada. Sensível da importância desse instrumento, o CAUCRIM, do Ministério Público do Estado do Piauí, promoveu, por meio do projeto ANPP Eficiente, várias instruções de uniformização do tratamento dos dados do ANPP por todas as promotorias do Estado do Piauí. Com isso, o instrumento, o Instituto do ANPP é fortalecido, por consequência, o Ministério Público é fortalecido e a sociedade também, porque o Ministério Público é uma instituição constitucional à disposição da sociedade piauiense. A uniformização dos dados de ANPPs garante a gestão e o monitoramento mais eficiente das informações, o alinhamento às diretrizes nacionais, a tomada de decisões estratégicas e a melhoria contínua da justiça criminal. O objetivo final é exatamente esse, é a efetividade, é a eficiência desses acordos. Então, por mais que o membro do Ministério Público se esforçasse em propor, em acompanhar depois, em monitorar esses acordos, era feito de maneira muito difícil, porque era manualmente, era de processo por processo. Hoje não. A partir do projeto, e uma dos objetivos do projeto é exatamente o controle desses dados, o promotor ele consegue saber se aquelas parcelas impostas como condição, por exemplo, parcelas de uma prestação pecuniária, se está atrasada, se a pessoa pagou, se não pagou. Então, há um maior controle disso para o Ministério Público. A gente fez um levantamento, já temos 87 acordos de não persecução penal alimentados só do ano de 2025, sendo que a nossa primeira oficina foi no dia 24 de janeiro. Então, a gente já está colhendo os frutos dessas oficinas, desse projeto, e a gente já consegue entender melhor como funciona o ANPP no Ministério Público do Piauí.
E a gente conversa agora com o promotor de justiça Jorge Pessoa, coordenador do CACOP, que é o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público. Doutor, seja bem-vindo ao nosso MPTV. Obrigado, Ana. Estamos aqui à disposição. Quais são as principais atribuições do CACOP? Pronto, o ato 454 de 2003, o ato PGJ, delimita que o CACOP atua na defesa da moralidade, na defesa do patrimônio público e na lisura dos pleitos eleitorais. E agora a gente fala sobre a diferença entre os atos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Qual a diferença? Pronto, a diferença é que o crime está dentro da seara penal. A improbidade é uma investigação administrativa. Até o próprio nome diz, improbidade administrativa, né? Ele está entre a parte civil e a parte criminal, mas que gera algumas penalidades, né? A lei de improbidade, ela gera como principais penalidades a perda da função pública, a perda da inelegibilidade, a aplicação de multa. Então tem algumas penalidades. Ela se aproxima do penal, mas não é penal. Doutor, apenas gestores cometem atos de improbidade administrativa? Não. Qualquer pessoa física pode praticar ato de improbidade administrativa, porque ela pode atuar em conluio com o gestor, ou apenas é só o servidor público que está atuando de forma improba, né? E também empresas podem ser autuadas como ato de improbidade administrativa. Mas lembrando que nós temos hoje uma lei, que é a Lei Anticorrupção, que é mais vocacionada para verificar esses direcionamentos de empresas dentro da seara administrativa. E com a avaliação que o senhor faz, os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público nessa defesa do patrimônio público? A defesa do patrimônio público eu reputo como a segunda medida mais essencial que o promotor tem, né? A gente tem aquele carro-chefe que é o criminal, mas a defesa do patrimônio está ali colada. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, é o patrimônio público, é algo que não é seu, é de todos nós. Então, a defesa da sociedade, ela se mostra mais transparente quando o Ministério Público também age na defesa desse patrimônio. E os desafios enfrentados? Os desafios são grandes, né? Nós tivemos aí uma legislação que vem afrouxando, afrouxou um pouco a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade, que é a Lei 14.230, mas nós temos que aprender a jogar com a regra do jogo, né? Essa Lei 14.230, ela tirou alguns elementos, principalmente do artigo 11, que é a violação de princípios, e deixou mais frágil a investigação do promotor de justiça nessa seara. Mas nós temos que saber lidar que a parte de improbidade, ela não se refere somente à violação de princípios, mas também quando há o dano erário ou enriquecimento ilícito. Um outro destaque que a gente pode trazer, doutor, são a realização dos acordos de não persecução civil. Eu queria que o senhor falasse mais detalhes sobre esse assunto. Pronto, a Lei 14.230, embora tenha recuado a questão do avanço da investigação, mas ela ajudou muito na questão do acordo de não persecução civil. Por quê? A prática negociada, ela deve ser a principal para resolver conflitos. Não é só buscando o judiciário que a gente vai conseguir. E havendo essa negociação, pode ser prévio, até mesmo durante uma ação penal, ela resolve e traz mais segurança para a sociedade a solução daquele conflito. Então, o acordo de não persecução civil ele é primordial na nossa atuação na defesa do patrimônio público. É possível o senhor trazer, por exemplo, um balanço dos acordos que já foram realizados, os resultados já alcançados pelo grupo, pelo CACOP? Que a gente atua auxiliando os colegas que estão nos órgãos de execução. A gente tem tudo planilhado, eles quando fazem um acordo, eles lançam no sistema, questão de valores também, e até mesmo acompanhamento a gente faz direcionando no sentido de ajudá-los a celebrar. Um detalhe interessante, né, Paula, é que estamos celebrando o acordo de não persecução civil no 2º grau. Alguns procuradores já estão com êxito celebrando acordos, ou seja, houve uma sentença no 1º grau, o processo se encontra em 2º grau aqui no TJ, e os procuradores estão celebrando esses acordos e resolvendo o conflito. Doutor Jorge, como cidadãos, a sociedade pode ajudar nessa defesa do patrimônio público? O cidadão é o papel principal na questão social, porque ele tem o dever de cobrar dos gestores. E quando ele vê que não está sendo feito aquela verba, aquele orçamento, aquela obra, não está sendo feita a destinação correta, ele tem o dever de cobrar primeiro de quem ele votou, né, vereadores, prefeitos, governadores. E não tendo êxito, eles podem procurar o Ministério Público vai atuar
na questão da defesa do patrimônio. Aí pode procurar pessoalmente os promotores nas sedes das promotorias. Nós possuímos no nosso site também os telefones funcionais de todas as promotorias de justiça, então pode ser pessoalmente, por e-mail, por telefone, por WhatsApp. Então, e também tem a ouvidoria, que é o principal órgão do nosso MP que recebe essas demandas e direcionam aos promotores que estão atuando lá na ponta. Agora a gente fala dos projetos desenvolvidos, de iniciativas do CACOP. Quais projetos eu gostaria de destacar? Então, nós temos 2 projetos em tramitação do CACOP. O primeiro, que faz parte do nosso PGA, que é o do fortalecimento das controladorias internas. Por que é importante fortalecer as controladorias internas? Porque elas justamente vão auxiliar o prefeito nos riscos administrativos, os riscos de contratação com empresas inidôneas, os riscos de estar contratando um servidor que já possua 2, 3 vínculos. Então, as controladorias fortes auxiliam essa defesa. E o Ministério Público está fomentando isso para que exista esse cargo de controlador no município, dentro da esfera do executivo, dentro do legislativo. Esse é um que nós estamos tocando durante o PGA. E um outro e mais urgente, que é o projeto Prescrição Zero. Por quê? Porque a Lei 14.230 criou dentro dos seus dispositivos uma prescrição intercorrente de 4 anos, ou seja, a partir do momento em que uma ação entra, ela tem 4 anos para ser sentenciada. Se ela não for sentenciada, aquele processo é extinto. Então, esse projeto ele visa fazer o mapeamento, como estão esses processos judiciais dentro do estado do Piauí, e direcioná-los aos promotores para que eles tomem as ações devidas e não corram esses processos na prescrição e levando assim um sentimento de impunidade. Dr. Jorge Pessoa, coordenador do CACOP, muito obrigada pelos esclarecimentos nessa entrevista. Eu que agradeço, Ana Paula, de tamanho sempre à disposição. E veja a seguir, servidores do MPPI participam de treinamento focado na manifestação jurídica referencial aplicado na área de licitações. Lançada a 6ª edição da revista eletrônica do MPPI. Até já! Aí, Maria, foi promovida, parabéns. Aê! Vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, ela dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou os seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Um dia seu lixo já guardou uma sobremesa deliciosa. Garantiu momentos de diversão em família. Serviu para matar a sede naquela tarde quente. E permitiu que uma criança fosse feliz. Seu lixo é da sua conta. Separe e encaminhe seu lixo para a coleta seletiva. Se possível, recicle-o. Ministério Público de Mato Grosso. Apoio. TV Gazeta. Apoio Ministério Público do Piauí. Olá, eu sou Sara Menezes, madrinha afetiva. Estou aqui para convidar você a participar da campanha Apadrinhar é Transformar Vidas. Chegou a hora de você também ser referência para a vida de crianças e adolescentes. Seja um padrinho ou madrinha afetiva e faça parte dessa transformação. Acesse o site do MPPI e saiba como você pode se tornar um também. Estamos de volta com o MPTV. Servidores do MPPI participam de treinamento focado na manifestação jurídica referencial aplicado na área de licitações. A licitação no serviço público é um processo que permite à administração pública comprar e vender. Com esse método, é possível garantir a transparência e a melhor utilização dos recursos.
E com o objetivo de agilizar os processos administrativos, servidores do Ministério Público participaram de cursos sobre a manifestação jurídica referencial. Nós tentamos aqui implementar ferramentas para que todas as unidades requisitantes que participam das contratações públicas possam atuar aí na instrução dos processos com lisura, com celeridade, com segurança jurídica e com eficiência. Então nós fizemos essa capacitação, trazendo aí uma ferramenta nova no MP, que é a manifestação jurídica referencial, que traz uma análise jurídica prévia, mas com um checklist contendo o passo a passo de toda a instrução do processo, para que toda unidade requisitante, setor técnico, quando for desenhar uma contratação, modelá-la, possa fazer em conformidade com o parecer jurídico, seguindo um roteiro seguro, e a contratação, que é o fim do processo licitatório, possa acontecer o mais rápido possível para atender aí a demanda coletiva e a atuação na sociedade. Participaram da formação agentes de contratação e agentes de planejamento do MPPI. Esse treinamento hoje ele foi assim muito importante, porque ele inaugura vários outros que a gente vai também sugerir ao PGJ e colocar em prática, né? Hoje nós começamos com um treinamento sobre MJR, que trata da manifestação jurídica referencial, para que a gente possa, naqueles procedimentos que são comuns e rotineiros, ter um parecer jurídico prévio para ser juntado a essas demandas. Então, qual é o objetivo na prática? É desafogar o jurídico e dar uma celeridade para os procedimentos de contratações. Tá? Então, a gente vai seguir com outros treinamentos, o PGJ já nos autorizou e nos próximos meses a gente vai trazer também outras matérias com o objetivo de dar celeridade aos procedimentos de contratação do MP. Esse é o grande objetivo. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. A 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato ajuizou a ação civil pública contra o Estado e a Prefeitura, visando a regularização sanitária e a reestruturação da unidade de pronto atendimento do município. O promotor de justiça Diego de Oliveira Melo explica que a ação foi baseada em relatórios da Vigilância Sanitária que indicam graves irregularidades na infraestrutura da UPA e a ausência de licenciamento sanitário, comprometendo a qualidade dos serviços prestados à população. A Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes ingressou com ação civil pública contra o município para assegurar condições adequadas de funcionamento ao Conselho Tutelar local. A medida busca garantir infraestrutura mínima para o órgão atender às demandas da população infanto-juvenil. Segundo o promotor de justiça Ian Cavalcante, o local se encontra em condições precárias, apresentando infiltrações, fiação exposta, risco de desabamento e falta de materiais básicos para o desempenho das atividades. Diante do cenário, o MPPI requereu à Justiça a concessão de tutela de urgência para que a sede do Conselho Tutelar seja interditada, os serviços sejam provisoriamente realocados para outro ambiente e o município providencie as reformas estruturais necessárias. Órgãos e instituições que fazem parte da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Teresina se reuniram na sede do Ministério Público do Piauí para discutir o fluxo e os protocolos de implantação do procedimento de escuta especializada na capital. Na reunião, a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, promotora de justiça Joselice Carvalho, apresentou o projeto do Ministério Público que visa estimular os municípios a implantarem o serviço. No Piauí, 82 municípios já instalaram salas para a escuta especializada e 149 profissionais foram capacitados. Teresina é uma das cidades do estado que ainda não dispõe do serviço, mas já iniciou as tratativas para a instalação de espaço para a realização desse procedimento. E o Giro de Notícias do MPPI fica por aqui. Até a próxima semana! A 6ª edição da revista eletrônica do MPPI já está disponível em nosso site para leitura. O periódico conta com 15 artigos produzidos por 34 autores.
A revista eletrônica é multidisciplinar e contempla diversos temas e abordagens. O lançamento dessa edição foi realizado no auditório da sede leste da nossa instituição e contou com a presença de integrantes do MPPI e autores do periódico. O processo de produção foi conduzido por um conselho editorial e por um conselho gestor. É de suma importância para todos nós que compomos o Ministério Público essa revista. Dissemina conhecimentos, incentiva a prática da leitura, incentiva a pesquisa científica e, ultimamente, nós mudamos, com a contribuição valorosa do nosso editor-chefe, Vando Marques, a formatação do nosso conselho editorial, que está composto praticamente por mestres e doutores, renomados não só do Piauí, mas de outros estados também da federação. São diversos artigos publicados por membros, por servidores da casa, né? A comunidade acadêmica de fora. Temos artigos de autores de diversos estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará. Tratamos sobre violência doméstica nessa edição, proteção de dados, direito à saúde, enfim, defesa da probidade administrativa. Então, são vários campos e várias temáticas que são indutoras de atuação do Ministério Público e elas cada vez mais fomentam a nossa atuação de uma forma mais grandiosa. A nossa edição, nesse ano, contou com diversos artigos de autores do Brasil inteiro, né? E a gente, nessa edição também, teve a nossa novidade que a gente utilizou completamente a nossa plataforma da revista. Então, a submissão ela foi totalmente transparente, ela foi mais clara, ela foi mais inidentificável. Todos os autores eles eram desconhecidos pelos pareceristas, a gente utilizou isso e deu muito certo. A gente tem algumas adaptações para fazer na 7ª edição. Durante o lançamento da revista, foi realizada também uma roda de conversa sobre o processo estrutural, que é uma ação judicial ainda sem legislação específica no Brasil, que visa resolver problemas complexos envolvendo violações de direitos fundamentais. Participaram do momento a juíza federal Marina Cavalcante e o procurador da República Marco Aurélio Adão. Esse tema do processo estrutural é o tema assim, que eu julgo para o tema do momento. Tem um anteprojeto tratando disso, mas na prática, em razão das demandas complexas que chegam ao judiciário, principalmente levadas pelo MP, nós já estamos adotando uma metodologia estrutural, pela necessidade da circunstância e muitas vezes até sem uma previsão específica de lei. Então agora, nesse momento está sendo discutido o anteprojeto, é o momento de nós nos reunirmos e discutirmos isso. E isso não pode ser feito também só com base na prática. Nós temos que ter reflexões filosóficas, sociológicas, de repercussão, análise do efeito que o processo estrutural causa hoje, do que ele pode e do potencial que ele tem para causar no futuro. Então, eu acho que essa é uma temática essencial para a justiça e para o MP serem realmente efetivos para uma mudança social. Na verdade, o tema dos processos estruturais é possivelmente um dos mais debatidos no cenário jurídico nacional atualmente. E é uma perspectiva diferente de enfrentar problemas complexos que envolvem múltiplas tarefas, múltiplas atribuições, órgãos diferentes dentro do Poder Judiciário. Uma das premissas dos processos estruturais é o consenso, a conciliação, o diálogo interinstitucional, ou seja, há uma contenção do Poder Judiciário em decidir e a participação do Ministério Público provocando, levando essas demandas, estruturando esses casos para o Poder Judiciário é fundamental. A revista eletrônica do MPPI tem propósitos científicos e culturais, por isso prestigia e divulga a arte produzida no Piauí. A obra que ilustra a capa da 6ª edição é de autoria do fotógrafo André Pessoa, que retratou o semiárido piauiense. O Procurador-Geral de Justiça ressalta o fomento à pesquisa dentro da instituição. E hoje, com um quadro amplo, com participação de vários autores de diversos estados, diversas categorias, é importante realmente que a gente tenha essa iniciativa que divulgue o trabalho do Ministério Público e as teses jurídicas no âmbito da instituição. Então, muito importante isso. Agradeço penhoradamente aos participantes, à diretoria do CEAF e aqueles examinadores que dedicaram um pouco do seu tempo à avaliação desses artigos. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.